Então, já estamos no ar. Só esperar que já comece a entrar pessoas aí e a gente já inicia o programa. Ok. Mas a questão das lives aqui foi a melhor coisa que surgiu, viu? Sem dúvida, A melhor coisa. Eu sou fã de live. Eu sem já tive dúvida. programa de entrevista também numa Web TV. Uma não, né? Tive em várias. Tive na do Petrúcio Melo, depois tive numa em Osasco, aí na TV Geração Z e voltei para Osasco o Ah, ano legal. passado. Legal, que bom. Então, começou aí entrando gente já. Boa tarde, Kátia, boa tarde a todos aí, bem-vindos. Hoje mais uma live, tem um convidado especial e vou dar um recadinho antes. Eu, na última live, eu falei que ia postar uma promoção de Natal dos meus livros. Um presente que, na época atual, além de levar cultura e entreter o dia a dia de outra pessoa, é um presente barato e é um presente que vai com autógrafo do autor, é bem legal. Então pensa nisso, o dinheiro está curto, compra livro, é muito mais legal. Acabou de entrar o Edivaldo Rosa, meu grande amigo. Então eu vou apresentar para vocês o meu convidado, que é um radialista apresentador, tá? O Carlos Silvio. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Boa tarde, Roberto. Boa tarde também a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, obrigado pelo convite. Agradecer também aqui ao grande Dr. Jamil Hassan pela indicação, pela ponte aí. Muito obrigado mesmo, Roberto. Estou à disposição. Então tá ótimo. Queria falar aqui que entrou agora, como tinha citado, o Edivaldo Rosa, um grande poeta. Ele é uma pessoa muito especial, tem um coração de ouro e escreve divinamente bem. Bom, Carlos, eu queria que você contasse um pouco para a gente que você é lá da Bahia, falasse um pouco da tua cidade, lá como é que foi, e como que você chegou a se tornar um apresentador e radialista. Como você disse, eu sou um baiano, né, um baiano na Gema, morando em São Paulo já há 22 anos. E eu nasci em um povoado. Eu nasci no povoado de São José do Paiaiá, conhecido mais popularmente como Paiaiá, nesse município de Nova Açores. Nós estamos ali na região nordeste da Bahia, a 225 quilômetros de Salvador. Esse povoado tem apenas 600 moradores, né? 600 moradores. Nossa, é Lá pequeno, hein? é pequeno, é uma comunidade rural, né? Nós tem apenas 3 ruas. O que temos lá, por exemplo, de grandioso, e a gente considera tesouro, que é uma biblioteca, que é a maior biblioteca comunitária do mundo, criada pelo professor Geraldo Prado. Hoje essa biblioteca tem 130 mil livros. Nossa Povoado. Senhora! É tudo livro E doado? vou até resumir um pouco para você e para quem está nos acompanhando. O Geraldo Moreira Prado é um cidadão do Paiaiá. Ele sai do Paiaiá, vem para São Paulo na década de 60. O dinheiro que ele começou a comprar, ele começou a trabalhar como auxiliar de limpeza, porteiro. E o dinheiro que era para comprar lanche, ele comprava livros. Se formou, foi para o Rio, se tornou professor de história, professor universitário. E com cerca de 20 mil livros que ele tinha em casa, ele deu início à biblioteca, que era um sonho dele fazer alguma coisa pelo povoado. E hoje a biblioteca já recebeu o título de maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil. Ele foi recebendo doações, livros, parcerias, e alcançou esse número, entendeu? Só que assim, Puxa, tem um detalhe também um pouco sobre... Pode me cortar também, que eu falo pra não, caramba, tudo viu? bem, fala. Eu, até os meus 21 anos e meio de idade, eu não tive luz elétrica, não tive televisão, eu morei na roça, trabalhava na roça, eu vim dormir em cama após eu chegar em São Paulo, com quase 22 anos, vim tomar banho de chuveiro também quando cheguei em São Paulo, entendeu? Lá eu não sabia o que era isso. Mas isso não é uma lamentação, não. Isso é parte da minha história, entendeu? E como todo nordestino que sonha com uma vida melhor, buscar algo, formar uma família, o destino sempre foi São Paulo, entendeu? Tanto que é conhecido a migração nordestina, tem alguns livros que falam sobre isso.
E com isso eu cheguei a São Paulo. Mas aí você me perguntou também como eu chego na comunicação. Isso demora muito, viu, Roberto? Demora muito. Primeiro eu fui trabalhar. Eu sempre pensei em fazer jornalismo, né? Porque eu comecei a ler muito sobre Renato Russo, uma das primeiras bandas que eu comecei a ouvir ainda na Bahia foi Legião Urbana. E Renato era jornalista, tudo bem, se formou e nunca foi buscar o diploma, mas era jornalista, né? E eu falei, cara, eu vou fazer jornalismo. Eu sempre gostei da notícia, eu sempre gostei dos fatos, do que acontecia. E entrevista sempre me chamou a atenção. Mas eu fui trabalhar numa área totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Eu fui trabalhar como manobrista, depois virei encarregado de estacionamento. E a história, cara, como eu chego no rádio, também é um tanto quanto inusitada. Por quê? Na minha empresa tinha um gaúcho, tem um gaúcho, na verdade, todos os dias ele chegava lá com o jornal, o Metro News. E uma página... Conheço o Metro News. Conhece o Metro News? Conheço. E lá tinha uma coluna do jornalista, que hoje até nos tornamos amigos, Diego Vinhas, sobre futebol de várzea. E a gente que é do Paiaiá, eu tomei a frente e formei um time aqui em São Paulo de futebol de várzea, só com jogadores que são do Paiaiá e moram aqui em São Paulo. Paiaiá Futebol Clube, tem até o site, paiaiafutebolclube.com.br. Quando eu li essa coluna do Diego Vinha sobre futebol de várzea, tinha o contato dele lá, falei, cara, eu vou mandar uma mensagem para esse cara, porque o não eu já tenho, né? É lógico. Mandei uma mensagem para ele, falando do time, né? Inclusive até o Boechat chegou a falar do Paiaiá na Band News FM também. A princípio eu achei que o Diego não tinha acreditado na história, falei, pô, como é que pode? Um povoado que tem 600 habitantes. Pessoas de lá formam um time em São Paulo só com moradores que são oriundos de lá, é um tanto quanto inusitado. Ele acabou acreditando na história, cara, e foi lá, assistiu um jogo, fez uma matéria, publicou no Metro News. Depois disso, num evento, ele me indicou um outro jornalista, me apresentou, Kleber Cunha. Foi esse Kleber Cunha que me leva para a Rádio Conectados, onde eu estou até hoje. Já vou fazer 5 anos apresentando um programa na Rádio Conectados. Poxa, que bacana. Agora, olha, tem o Edivaldo, ele está pedindo ao entrevistado, a você, Carlos, a gentileza de informar algum contato com a biblioteca do Paiaiá. Eu também estou pedindo, eu queria mandar uns livros para lá. Claro, eu posso passar até aqui o meu WhatsApp mesmo e eu mando o endereço para quem quiser mandar livro, Biblioteca do Paiaiá. Então, deve ser uma biblioteca que abrange a região toda lá, né? Isso. A biblioteca é muito usada para escolas, cidades vizinhas que vão para lá fazer pesquisa. E depois disso também o índice de repetência. Foi sensacional a biblioteca lá. Então, assim, anota meu WhatsApp, o DDD é 11 99879 6191. Pode me mandar uma mensagem lá que eu mando o endereço, tudo certinho para quem quiser. Eu já tenho o teu WhatsApp, eu vou passar para o Edivaldo, e aí ele entra em contato com você. Poxa, mas interessante a tua trajetória, achei muito interessante, trajetória de luta aí, parabéns aí pela luta. Obrigado. E por buscar um lugar ao sol e buscar uma realização de algum sonho seu, né? Que é o mais importante, que é uma coisa que eu sempre falo aqui nas minhas lives. Eu sempre falo, pessoal, quem sonha, corre atrás. E como dizia o grande Vinícius de Moraes, sonhar é necessário, mas corra atrás do sonho porque ele não cai do céu como chuva. Sem dúvida. Tem que trabalhar, tem que acreditar, tem que ter persistência, tem que absorver queda, levantar e continuar com a mesma energia, ou talvez até mais, para se atingir o objetivo. Para você ter uma ideia, eu sempre, na minha vida inteira, desde menino, eu gostei de bossa nova e de rock and roll. MPB de qualidade, que não vou falar muito disso aqui hoje, porque eu considero que as músicas hoje não têm muita qualidade, entendeu? Mas eu sempre comprei LP e guardei. E meu pai falava assim, o que você está fazendo com tanto disco de rock? Você não vai usar para nada isso. E eu fui, guardei os discos, fiz não sei o quê, comecei a baixar umas coletâneas.
Aí, em 2012, eu conheci uma pessoa, o Márcio Rogério, aqui pela internet, que tem uma rádio chamada M-Rock. E eu perguntei para ele como que eu faria para ter um programa lá, que era o meu sonho. E ele falou, é simples, dá um nome, o que você vai falar, faz um logo e começa. Eu estou lá há 8 anos. Que maravilha aí, ó. Que maravilha. Né? Então, agora, no seu campo de atuação, você falou para mim, está falando para mim aqui, antes de começar o programa, que você entrevista muitas pessoas. Qual a entrevista que você julgou mais interessante? Eu sei que cada uma tem da outra, mas deve ter uma que te chamou mais atenção. Eu digo sempre que cada entrevista é um aprendizado gigantesco. Eu já fiz aí cerca de quase 500 entrevistas nesse período de 5 anos. Inclusive, na pandemia, a gente parou de ir para a rádio em função da pandemia, ficamos produzindo podcast em casa e eu comecei a fazer lives todos os dias. Cara, é difícil até você dizer uma entrevista, mas assim, eu guardo algumas que são muito especiais. Uma com o jornalista José Hamilton Ribeiro, sensacional. Uma outra com Inácio Loyola Brandão, também, eu acho sensacional. E uma que foi realizada esse ano com o maestro Júlio Medalha. Talvez eu colocar... Tem mais outras assim, muito boas, com a Assis Ângelo, que também é colunista do programa, com o Sérgio Martins, que é jornalista, que era da Veja. Mas essas 3, assim, eu tenho um certo carinho, assim como... Eu me considero, na verdade, ao entrevistar essas pessoas, não um entrevistador, e sim um aluno, tentando aprender com aqueles caras, entendeu? Eu também, eu sou que nem você nesse ponto. Eu já tive programa em várias web TVs, e agora com as lives, já fiz muita live, e eu jogo cada live que eu entrevisto uma pessoa, que tem muitas que eu faço sozinho, mas cada live que eu entrevisto uma pessoa, eu estou aprendendo sempre e ganhando um novo amigo, porque essa questão da entrevista, eu não sei o que acontece, mas quando você entrevista uma pessoa, você já vai ter um vínculo com a pessoa, e aí esse vínculo fica para sempre, não é que é um vínculo daquela... Você liga para a pessoa, tudo bem, parece que você ficou um amigo dele de muitos anos. Você não tem essa sensação? Sem dúvida. E principalmente, cara, quando você entrevista alguém... Novamente, deixa eu citar aqui o nome de Júlio Medalha. Um gigante... Júlio Medalha dispensa qualquer comentário. O cara que já compôs para a Filarmônica de Berlim. Poxa, a gente está falando de um cara muito, muito grande. O jeito que esse cara te trata. Imagina, eu sou um radialista de uma rádio web, de uma rádio pequena, rádio Conectados, né? Imagine que aí você é tratado por um cara desse com a mesma grandiosidade que ele trata qualquer outro. Então, isso, cara, é sensacional isso, viu? É por isso que ele é grande. Porque eu aprendi na minha vida, desde pequeno, que a humildade vem na frente de tudo. Então, não adianta o cara ser, vamos dizer, o Pelé e ser um cara arrogante. A primeira topada que ele der, ele vai cair do ponto que ele está lá em cima, vai lá para baixo. Para subir, não sobe mais. Fica difícil. Então, todo cara que é grande, que tem humilde e tal, o cara vai longe. Sem dúvida, sem dúvida. Tem um grande respeito. Sem dúvida. Respeito por ele. Deixa eu cumprimentar umas pessoas. Cléia Maria, bem-vinda. Evani Assis. Nicelda Rodrigues. Dá um beijo aí em Mirituba do Pará. Nalva Santos, Francielma, Maria Helena, Maria Norberto, Rita Pereira, Lenir Gonçalves. Todos bem-vindos. Agora eu vou ler uma poesia, como eu sempre faço. Tá? Uma poesia das Legal. Deixa eu escolher aqui uma bem legal. Escrito nas estrelas. Nossos destinos se cruzaram. Tantas coisas a dizer, tanto amor em nossas almas. Uma vida inteira de paixão. Entre lágrimas e sorrisos, nosso amar foi intenso. Destinos que se cruzaram por toda a vida. Arrisca, amor, um sorriso. E imagine que pode ser para sempre. Sinto o toque dos meus lábios, sedentos de desejo.
Sempre tenha em mente que nossa vida é maravilhosa e a cada beijo, a cada carinho, nosso coração bate descompassado. E tudo o que queremos é viver e amar loucamente. Quero te namorar todas as noites, abençoado pela lua e pelas estrelas. Quero te amar perdidamente, pois minha vida não tem graça nenhuma sem ti. Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito Então, bom. eu vejo que você também, eu entrei no site que o Jamil me passou o seu link, que você tem um programa que você fala de cultura. Eu já vi que vocês são bem interessados nessa parte cultural, que é muito importante para o brasileiro, né? Você que veio de um lugar, de um povoado de 600 pessoas, você é uma pessoa que deve dar muito valor para isso, né? Para a cultura, para a educação. Eu acho que eu acho que qualquer cidadão tem aquela frase de Monteiro Lobato que ele diz que um país se faz de homens e livros. A partir do momento que não valorizarmos a cultura, uma boa educação, por que eu estou dizendo isso também? Eu sou de um tempo, eu fui criado assim, dizendo de uma forma mais até bem elaborada. Se meu pai tivesse conversando com uma outra pessoa, um adulto ou minha mãe, ai do filho que passasse entre eles. Meu pai morreu ano passado, vai completar um ano agora, dia 19 de novembro. Eu tenho 43 anos de idade, eu nunca falei um palavrão na frente do meu pai. Eu nunca chamei o meu pai de você, eu sempre chamei de senhor, sempre chamei minha mãe de senhora. Então, a nossa educação, na verdade, ela já tem que partir daí. A partir daí, de berço, de pai e mãe. Quando você ganha mundo, quando você ganha vida própria, quando você começa a viver com seu próprio nariz, você tem que absorver cultura, você tem que absorver muita educação e buscar conhecimento com aquelas pessoas que você sabe que podem te dar esse tipo de conhecimento. E aí, claro, eu estou falando de grandes escritores, da importância de você ler Machado de Assis, Guimarães Rosa. As pessoas precisam ler mais, as pessoas precisam ler mais e ler, entendeu? É engraçado que outro dia eu estava conversando com um italiano que porra no meu trabalho e a gente começou a conversar sobre Umberto Eco. E ele discorreu assim sobre Umberto Eco com uma facilidade terrível. E você, às vezes, conversa com um brasileiro, ele não sabe quem foi Guimarães Rosa. Ele não sabe quem foi João Baldo Ribeiro. Ele não sabe quem foi Jorge Amado. Não sabe. Inclusive, uma vez eu falei para uma menina, num evento que eu estava, que eu adorava Tom Jobim. Sabe o que ela falou para mim? Quem é Tom Jobim? Jogador de futebol? Meu, isso aí é uma questão de cultura. Não é porque eu não nasci na época do Machado de Assis que eu não sei quem foi Machado de Assis. Ou não é porque eu sou um cara do meados do século XX que eu não vou saber hoje, não vou saber quem foi Carlos Drummond, Fernando Pessoa e outros grandes por aí. Então, é isso que eu acho que o povo está precisando no Brasil. É de cultura, de educação escolar e educação caseira também. Educação em todos os sentidos, cara. Eu sou mesmo, apesar de ser mais velho que você, eu também tive uma educação dessa. Quando meu pai olhava, ele não precisava falar nada. Eu já sabia que tinha coisa errada. Então, isso pode parecer, não, sabe uma época que o pai batia no filho, fazia... eu apanhei do meu pai, apanhei da minha mãe. Só que hoje, eu sou um cara que eu sou formado, eu sou escritor, eu tenho uma educação que eles me deram, tudo, e uma palmada outra não mata ninguém, Carlos. Imagina. Enquanto eu apanhei muito do meu pai, também aprontava pra caramba, entendeu? E assim, eu tenho um filho de 11 anos, Murilo. Eu não batia, nunca bati no meu filho, nunca vi necessidade. Mas eu não culpo meu pai por ter me batido, porque ele vem de uma geração assim, ele vem de uma educação assim. Então, se o ser humano está em um processo permanente de evolução, a gente não tem que culpar quem nos criou por ter feito desse jeito ou daquilo. A gente tem que melhorar e apresentar para os nossos filhos um futuro melhor.
Lógico, eu falo o seguinte, hoje nós temos as redes sociais, tem o computador, tem o celular, tem tudo. Só que eu acho que o mundo está precisando de algumas coisas da década de 70 ou de 60, que se perderam. Por exemplo, um contato pessoal, sentar num bar, tomar uma cerveja, bater um papo, dar umas risadas, não ficar tanto no virtual. O virtual, ele é bom, lógico, você conhece uma pessoa que é de outro estado, é legal. Pô, mas eu, por exemplo, eu viajo muito para eventos literários. Então, eu, através do Face, eu fiz vários amigos no Rio de Janeiro. Quando eu vou lá, eu encontro todos eles. Sim. E é uma festa, é legal. Agora eu já vejo que tem pessoas que hoje é só no virtual. Ela não tem praticamente contato real. E isso, para mim, é uma das coisas que está acabando com o relacionamento humano. E a gente está, de certa forma, também deseducando a nossa paciência, cara, entendeu? Com tudo isso. Eu, por exemplo, quando eu vou ao Paiaiá, e eu vou lá todos os anos, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mesmo de férias, acordar às 6 da manhã e sentar na calçada, conversar com uma pessoa mais velha, ouvir história. Eu adoro isso, cara. Adoro isso. Então, inclusive tem um conterrâneo seu aí da Bahia, o João Bosco Silva, professor de faculdade, um grande escritor, uma pessoa 100%. Um abraço ao João. Ele está falando que a amizade verdadeira nunca será feita em rede social. O abraço faz toda a diferença. Sem dúvida, perfeito. Então, e eu defendo muito isso, porque em virtude de esse contato às pessoas, o que está acontecendo, que eu noto muito, como eu falo muito sobre amor, relacionamento, eu recebo muitas consultas na minha página no Face. E eu noto que a maior parte das pessoas, ela está perdendo, por esse contato virtual, está perdendo aquela sensibilidade de saber se uma pessoa é do bem, se não é do bem, acaba entrando em muita fria, porque não se perdeu, claro. Não teve tanto contato. Para você ter uma ideia, uma vez uma menina de 21 anos de idade veio me perguntar como é que ela fazia para conquistar uma outra pessoa. 21 anos. Eu, com 21 anos, cara, não precisava ninguém me ensinar. Exatamente. Cara, é um mundo complicado. É muito Se vai ter volta, eu não sei, cara. E assim, eu não estou aqui desejando que, quando eu falo se vai ter uma volta, para a gente voltar a alguns horrores, não estou falando disso, mas eu acho que a gente precisa parar para refletir e resgatar, de certa forma, pode até parecer meio piegas o que eu vou falar, mas aquele romantismo, entendeu? Exatamente, eu também acho. Uma civilidade hoje tão distante, né? Tão dispersa por aí. Eu acho que você tem razão. Eu acho que o que falta aí é aquele contato mais próximo, é aquele bate-papo olho no olho, que a pessoa pega quando pega o celular para dizer um WhatsApp para o outro, ela não está olhando para o cara. Imagina. Nem que botar no vídeo. Não é a mesma coisa que está pessoalmente, é diferente. Então, eu cumprimentar aqui a Neuza, uma outra poetisa excelente, boa tarde. Aqui a Betinha, boa tarde. Cleia, a pessoa precisa se informar. Hoje em dia a informação é tudo, realmente é tudo. Inclusive, até vamos falar um assunto aqui que eu acho importante, que é o seguinte. Você soube na notícia hoje que a filha daquele cantor Belo pertencia a uma quadrilha de gente que extorquia idosos, que roubava do cartão de crédito? Eu não soube da notícia, mas não me surpreende, cara, entendeu? Não, mas aí, quando eu vi, a primeira coisa que eu falei para minha mulher, aprendeu com o pai. O pai foi preso por associação ao tráfico e ela seguiu os passos do pai. Achou que a vida fácil compensa. Se isso aqui, se o Brasil fosse um país sério, pessoas como Belo jamais estariam soltos. Concordo com você. Eu, inclusive, nessa questão aí, falando um pouco desse assunto da violência, eu tenho reparado que vários crimes que têm acontecido ultimamente são de pessoas que aproveitaram a saidinha
e não voltaram mais. Sim, Cometeram assassinatos, tráfico de droga, quer dizer, a lei brasileira está muito branda, eu acho, nessa questão de outro dia eu vi uma declaração do jornalista Augusto Nunes, ele dizendo o seguinte: no Brasil não falta leis, falta vergonha na cara, e aí por parte de muita gente, cara, entendeu? Porque é o seguinte, você pega recentemente aí a situação do André do Rep, que o ministro do STF soltou. Com que interesse ele soltou? Por que ele soltou? Recebeu grana, acho. Porque ele conhece alguém, o advogado tem um escritório que já trabalhou para ele. Não estou acusando, eu estou questionando. Exatamente, eu estou concordo. questionando. Por que essas pessoas vão soltas? Vamos partir, vamos falar um pouco aí da Lava Jato. Nós, meros cidadãos comuns e leigos, eu comecei a ouvir falar sobre terceira instância, condução coercitiva, depois da Lava Jato, porque sempre foi o povão e o pobre que ia preso. Quando começa a prender os grandes, né, políticos, grandes empresários, aí tem todos esses recursos. Por que esses ministros, por exemplo, nunca julgaram um pobre que roubou? Não estou dizendo que um pobre que roubou tem que estar solto, não. Mas por que eles não têm esses mesmos recursos? É isso que eu ia falar. Eu acho que tem muita situação na justiça brasileira que permite muito recurso. Eu acho que devia ser primeira e segunda instância. Perdeu na segunda, cara, vai em cana e acabou. Porque eu sou a favor da prisão em primeira instância. Foi condenado, cadeia. Não tem regra. E aí ele espera o julgamento da segunda instância preso. Eu concordo com você. Cara, prisão em segunda instância nada mais é para o cara que tem dinheiro para pagar bons advogados recorrer em liberdade. É só isso. Então, agora, falar nisso aí, você vê como que é essa situação de rede social. Há uns meses atrás, uma mulher de sociedade conheceu um cara pela internet, lá no Rio de Janeiro. Aí, conversaram, tal, quiseram se encontrar. Em vez de ela marcar em local público, ela convidou o cara para jantar na casa dela. Bom, se não fosse o vizinho, ela tinha morrido. Ela sofreu 4 horas de espancamento. Terrível, é isso, né? Que eu falo aqui para todo mundo. Eu falo, por favor, prestem atenção nos sinais. Não é que o cara vai virar violento de uma hora para outra. Ele já é. Ele só é um sinal aqui, uma resposta meio atravessada ali. E não entra nessa história também, Carlos, que está surgindo agora, desses caras que falam que estão apaixonados, moram no exterior e ficam pedindo dinheiro para passagem, para presente, para não sei o quê. Isso é outra fria que muita gente entra também. Sim, e com a facilidade do mundo virtual, esses golpes se disseminam de uma forma mais fácil, né? Agora, esse assunto que você falou, que é bem interessante, da justiça, primeira instância, segunda instância, eu acho que é um assunto que devia ter um debate maior no Brasil e as pessoas deveriam forçar a mudança disso aí. Porque não é justo, poxa. Nós todos que somos do bem, que trabalhamos na nossa vida, nós às vezes ficamos impedidos de sair de casa porque tem muito bandido na rua, tem muita gente que não presta. É uma coisa muito inconveniente, né? Roberto, mas você sabe por que eu acho que as coisas não mudam? Porque pode até... Deixa eu falar sério, deixa eu falar que é polêmico, mas eu vou falar. Pode falar. A maioria das pessoas, eu estou falando do povão, tá? Não estou falando de quem tem dinheiro, não. São desonestas. Por que a gente elege políticos desonestos? Porque a maioria das pessoas são desonestas. Vamos lá, vamos pegar exemplos mais claros do dia a dia. Você perde o teu celular. Eu acho. A primeira coisa que eu faço é tirar o chip para você não me ligar. Você entendeu? Eu estou com dificuldade de tirar uma carteira de habilitação, eu vou na autoescola e pago o tal do quebra. Qual é o direito que eu, ao fazer isso, tenho de chamar um político
de ladrão. Aí você vai me dizer, mas um político, ele desvia milhões. O cara que tira um chip do celular, o cara o caixa do supermercado dá um dinheiro a mais e ele põe no bolso, ele só não desvia milhões porque ele não teve oportunidade ainda. Eu concordo com você. É falta de caráter. É isso, entendeu? Falta de caráter, meu. Infelizmente é assim que funciona. As pessoas, por exemplo, o cara achou uma carteira com dinheiro, é rara a pessoa que vai e devolve, porque normalmente em bolsa. Em bolsa. Eu tive um caso que eu achei um celular, eu não me lembro onde é que foi, aqui perto de onde eu moro. Pô, nós pegamos, ligamos para a pessoa ai, meu, por favor, que beleza, tal. Falei, pode vir pegar em tal lugar, peguei, entreguei pro cara do celular, o cara me agradeceu, porque ele tá me dando dinheiro. Eu falei, não quero dinheiro, não. Isso aí é uma coisa que é sua, a mesma coisa se fosse o meu celular, que tem todos os meus contatos, tem tudo, ia ser uma tremenda de uma sacanagem o cara ficar com o meu telefone. Que é outra coisa, que é outras coisas que as pessoas adoram falar. Não, olha, eu devolvi, mas o cara não me deu nem um centavo. O cara não tem obrigação de te dar e você tem a obrigação de devolver o que você não achou. Primeiro, se é apropriação indébita. Você se apoderar de algo que não é teu. E você tem que devolver, primeiro, como um dever do ser humano, cara. Não é teu, não teve o teu suor. Às vezes o cara, por exemplo, trabalhou pra caramba, comprou um celular lá de 900 ou 1.000 cruzeiros, parcelou em 10 vezes. Após ele pagar a primeira parcela, ele perde. Aí você acha que você não devolve? Então. É isso que eu penso. Agora, você vê, por exemplo, essa questão. Outro ano, uns 2 anos atrás, eu estava saí aqui da minha casa, peguei a estrada, Raposo Tavares. No fim da Raposo, antes de entrar em São Paulo, tem um farol e para. Veio um cara, um motoqueiro, enfiou no vidro do carro, mandou eu abrir o vidro, falou que se eu não abrisse, ele ia me matar. Eu abri o vidro, mandou desligar o carro, colocar a mão no volante, depois falou, agora você com cuidado me dá a sua aliança. Pô, meu, a aliança que vale R$ 500, sei lá, é um coisa sabe, é um bem assim que você tem de carinho. Claro, simbólico. Minha aliança, e eu dei sorte que o cara não me deu um tiro. E é isso que você falou, quer dizer, você tem um bem, tem muita gente que compra um carro, está batalhando para pagar, não tem dinheiro, às vezes, para pagar um seguro. Vem um cara, rouba o carro dela, fica com a dívida sem o carro. Meu, tem que mudar a mentalidade do país. Como é que um cara acorda 6 horas da manhã para roubar trabalhador na rua às 6h30 e não levanta às 6 para ir trabalhar? Me explica aí. Não é não? E a gente... Na verdade, nós somos os verdadeiros presidiários, né? Não. Isso aí é uma coisa... Agora eu vou dar um exemplo. A minha sogra, quando meu sogro era vivo, há muitos anos atrás, eles foram viajar para a China. E ele esqueceu, acho que foi o celular ou foi a máquina de filmar, não sei, no balcão. Aí foi embora e quando ele notou, ficou preocupado, ele tinha sempre uma pessoa seguindo ele, um chinês. Aí eles pararam, o cara veio com uma coisa, falou, olha, eu vi que o senhor esqueceu lá, está aqui o seu negócio. Isso aí só. Eu já tive experiências, eu já morei na Inglaterra, morei quando eu ainda tinha 16 anos, ficava 6 meses. Meu, cada um respeita a coisa do outro. Claro, sem dúvida. Roberto, mas tem gente, é o seguinte, tem brasileiro que adora ficar aí admirando Estados Unidos, países europeus. Aí é o seguinte, aí o cara vai lá em Nova York, vai em Londres, vai em Roma, ele se comporta decentemente. Ainda traz uma camisa escrito I love New York, né? Só que quando chega aqui no Brasil, ele se comporta de maneira diferente, cara. Ele não pega esses bons exemplos que viu lá fora e traz aqui. Cara, o simples fato de cada um de nós implantar os bons costumes na sua casa, na sua comunidade, são através dessas pequenas atitudes que a gente pode ter uma nação ou um mundo melhor. Com certeza. E vou te falar uma coisa, olha, essa questão toda aí,
eu acho que o cara, que nem você disse, antes de reclamar que está tendo corrupção, olha para você. Vê se você está tendo uma vida legal. Sim. Essa é a questão. Francisco Oliver, bem-vindo, meu amigo. Bandido não dorme mesmo. É que nem outro dia, passaram um vídeo de um senhor já de mais de 60 anos, indo em lojas do shopping e roubando os celulares das atendentes, ou de pessoas que estavam no balcão, ele encostava com a roupa por cima e roubava. Aí o cara, nossa, mas um senhor desse roubando, eu falei, bandido também envelhece, né, Carlos? Sem dúvida. Então é isso. Inclusive, eu tenho aí na Bahia, eu tenho um parceiro que eu forneço as poesias, o Edu Casanova, e ele compõe as músicas. E nós já temos 7 músicas. Que legal, bom, muito bom isso. Ele é muito bacana. Tem que disponibilizar aí para a gente ouvir. Né? Então, eu vou disponibilizar. E ele é um cara muito bacana, ele tem uma ONG para refugiados. Ele é um cara. Inclusive, eu fiz uma letra para ele, que a música chamou Os Refugiados. Muito legal. Que bom. E esse contato todo, que através da academia, que a academia é um local que você conhece muita gente boa. Tem algumas pessoas que não prestam, que aparecem, mas a 90% das pessoas são pessoas que vão engrandecer a sua experiência de vida, né? E eu conheci o Edu numa dessas que ele veio para São Paulo e foi numa cerimônia. E aí nós desenvolvemos uma amizade e tal, ficou muito legal. Muito bacana. Bom. Muito bacana. Eu não conheço a Bahia ainda, quero ter o prazer de conhecer esse estado tão maravilhoso. Eu já convido para você ir conhecer a Bahia a partir do Paiaiá, que eu cito sempre como o melhor lugar do mundo, entendeu? Então, deve ser uma delícia, né? Já é um lugarzinho bucólico, entendeu? Já vai começando por lá, entendeu? Na cidade todo mundo deve conhecer todo mundo, né? Todo mundo conhece todo mundo, entendeu? É engraçado o seguinte, deixa eu te contar uma história. Quando meu filho tinha 4, 5 anos, ou 6, algo assim, que ele vai lá todo ano, né? Então ele acordava, saía para a rua para brincar, lá não tem problema de carro, assim, de nada, é raro. E aí só que assim, ele encontrava todo dia as mesmas pessoas na rua. Aí um dia ele chegou e perguntou: aqui ninguém trabalha, não? Mas por quê? Todo mundo eu vejo as mesmas pessoas, todo dia eu vejo as mesmas pessoas, entendeu? Uma boa observação. Então, eu acho assim, estou te conhecendo hoje, tudo é experiência para a vida da gente, é o que eu digo. Cada pessoa que você conhece, ela bota um tijolinho na estrada da sua vida. E você vai conhecendo, vai aprendendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu sempre falo, já dei até palestra disso, que eu acho que as pessoas têm que viver intensamente, têm que aproveitar a vida ao máximo. Sempre é óbvio. Aproveitar ao máximo com coisas do bem, né? Não estou falando aproveitar ao máximo com o cara saltar esse negócio. Mas aproveitar a experiência de viver. Tem muita gente, Carlos, que passa e não vive. Eu acho o seguinte, Roberto, normalmente as pessoas têm aquela máxima em busca da felicidade. Eu acho que isso, cara, é um tanto quanto utópico, entendeu? Então, assim, a felicidade ela é momentos, ela é feita de momentos, entendeu? Até porque é o seguinte, se a gente fosse feliz o tempo inteiro, a gente não perceberia a felicidade. Entendeu? É verdade. Então ela é de momentos. Eu vou falar um pouco novamente. Quando eu morava na Bahia, por exemplo, eu tinha um desejo enorme de às vezes, sobrar R$1 para comprar um pacote de bolacha recheada. E não conseguia, era raro quando eu conseguia comprar um pacote de bolacha recheada. Era uma felicidade terrível, entendeu? Então, assim, cara, a gente tem que aproveitar. Quando você diz também viver intensamente, é exatamente aproveitar esses momentos, cara. E às vezes tem gente que entende em viver intensamente como querer passar por cima de tudo. Não tem que ser assim, entendeu? Eu falo assim, eu tenho uma frase que é assim: que os momentos durem o suficiente para se tornarem inesquecíveis.
Sim, eu sempre cito o seguinte: quem muito reclama não tem tempo de procurar a solução. Então, eu não posso ficar reclamando da vida que eu tive. Repito, isso que eu passei, isso é parte da minha história, ponto final. Eu não fico aqui lamentando, não fico falando que ninguém é culpado. Não, é parte da minha história, ponto final. Entendeu? E eu falo, e também tem uma coisa que eu acho que as pessoas têm que falar, tem que agradecer e gratidão. Porque eu falo, poxa, nós estamos aqui, somos perfeitos fisicamente, temos que comer, aonde morar, aonde trabalhar, temos amigos, pessoas que nos amam, tudo. Você vai reclamar do quê? Que você Sim. não tem dinheiro para comprar um Jaguar, não tem dinheiro para comprar não sei o quê. Eu sempre falo o seguinte: se você buscar coisas muito além do que você pode para ser feliz, você nunca vai ser feliz. Não, não pode. Seja feliz com o que você tem. Eu sou muito feliz com o que eu tenho e com o que eu faço. Isso me deixa muito. Eu amo o que eu faço. Isso muito me deixa muito feliz. Eu, por exemplo, jamais imaginaria, ao começar um programa de rádio, numa rádio web, claro que outro dia mesmo o Fábio França, que é da Band News FM, quando ele foi no meu programa, ele falou: poxa, eu já fui em rádios FM que não tem a estrutura que vocês têm. Até peço que as pessoas acessem radioconectados.com.br. E eu não esperava, por exemplo, que em 2017 o meu nome aparecesse na lista da APCA como um dos melhores do rádio, Poxa, entendeu? parabéns, hein? Então, assim, Parabéns. não ganhei o prêmio, fui apenas indicado, estava na indicação. Mas, assim, eu jamais esperava isso, entendeu? Eu não comecei um programa, por exemplo, com essa pretensão de ser melhor e aparecer na lista do APCA. Tem coisa melhor. A gente tem que comemorar, a gente tem que Mas sabe o que acontece? boas. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente não fica esperando que apareça aqui, apareça aqui, vai trabalhando. E eu falo para todo mundo, quando o cara chegou uma vez um filho de um amigo meu, teve uma festa na minha casa, ele veio do interior e veio aqui. Ah, tio, o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro? Sabe o que eu falei para ele? Faz o que você ama, porque mais cedo ou mais tarde o dinheiro vai vir ou o reconhecimento vai vir. Não vai procurar chifre em cabeça de cavalo, que você vai se dar mal. Você vai fazer medicina porque medicina dá dinheiro para quem gosta. Para quem não gosta, é uma prisão. Você não vai aguentar. Então, Verdade. tudo assim. Eu, por exemplo, te falar, eu não conseguiria trabalhar fechado num lugar com uma mesinha, escrevendo em banco, por exemplo. Eu não ia conseguir. Eu tenho o espírito muito livre, entendeu? Sim. Eu só posso coisas criativas, esse tipo de coisa, assim, contato com gente. Eu não Também posso. Gosto que eu não tenha contato com pessoas. Eu também gosto. O contato com pessoas principalmente no meu caso, porque a produção, a apresentação do meu programa é toda minha, entendeu? Então, quem faz contato com a assessoria de imprensa sou eu que corro atrás de tudo isso aí. Durmo pouco, durmo cerca de 4 horas e meia por noite, entendeu? Então, assim, faço todo esse contato. E eu gosto de lidar com gente. Tudo bem que tem os assessores de imprensa que são chatos pra caramba, entendeu? Os caras se acham mais importantes do que o próprio artista que ele trabalha. Mas eu gosto de lidar com gente. Eu aprendo muito de lidar com gente. Ao lidar com gente. Então, fala, e como é que foi essa questão da PCA? Alguém tinha que votar em você? Como é que funciona esse prêmio aí? E o que você sentiu na hora que você recebeu essa notícia que tinha sido indicado? A PCA, que é uma organização, mais de 60 anos em São Paulo, né? Associação Paulista de Críticos de Arte, todo ano eles elegem os melhores da comunicação, no segmento rádio, jornal impresso, teatro, televisão, tudo. E o meu nome apareceu, eu tinha terminado um programa um sábado, e aí um colega da rádio mandou um print onde aparecia meu nome lá. E eu perguntei ao Lucas, o que é isso aqui? Ele falou, não, me mandaram da faculdade que seu nome está entre os indicados ao prêmio Melhores do Rádio em São Paulo. Eu confesso para você que na hora eu não acreditei. Eu fui para casa, liguei o computador,
Aí acessei o site da PCA, tá, imagina, meu nome estava entre o pessoal da Band News FM, da CBN. Poxa, que honra isso aí para você. Poxa, aí estava lá o nome, entendeu? Essa votação, assim, primeiro, a gente não sabe como eles observam. Eu já conheci depois um rapaz, um jornalista, que foi um dos jurados uma época. Eles observam os veículos de comunicação, analisam os trabalhos que estão fazendo ali e nomeiam. E aí tem a indicação. Eu estava entre os 3 indicados e, inclusive, na categoria que eu estava, quem ganhou, eu me fugi o nome dela, mas ela é da Rádio CBN, quem ganhou o prêmio, entendeu? Então, assim, há essa votação. E aí, se você é o vencedor, eles te mandam um convite para ir para a cerimônia no dia, entendeu? Mas, para mim, só o fato de meu nome estar lá, eu já considero um prêmio. Assim, a sensação... Tanto, eu me orgulho tanto disso que eu fiz um quadro com essa indicação e tem bacana. Lá na parede de casa. Entendeu? Isso que é bacana. É a mesma coisa. Eu já faço parte de várias academias, mas esse ano eu fui empossado na Academia Internacional de Literatura Brasileira em Nova York. E isso aí tudo bem, mas a qual cadeira? A número 1, cara. Sensacional. Parabéns. Você não acredita como eu fiquei. Eu fiquei assim emocionado, porque a cadeira número 1 é a cadeira mais importante da academia. Que legal, muito bom. Poxa, para ser o número 1, você tem que ter currículo para ser o número 1. Sim, sem dúvida. Foi uma decisão parecida com a tua. Eu nem estava acreditando, porque quando eu comecei a minha carreira também, eu comecei minha carreira só pensando em escrever, em uns eventos, e aí as coisas começaram a acontecer também. Elas começaram a acontecer. E aí comecei a conhecer um montão de gente nesse meio literário, gente muito bacana. Conheci pessoas nos meus programas de web TV, agora estou conhecendo você. Tudo pessoas que estão fazendo as coisas ficarem fantásticas na minha vida. Júlio Medalha falou uma frase no meu programa que eu guardei, memorizei essa frase até hoje. E o que também me deixa com muito orgulho. Ele falou o seguinte: se em cada cidade do Brasil tivesse uma rádio conectados como essa que vocês têm aqui, propagando cultura, tentando tornar as pessoas melhores, a gente não vivia essa imbecilidade que a gente vive, entendeu? Então, eu digo, outro para você ter uma noção, outro dia, uns 2, 3 dias atrás, um amigo meu postou uma cópia de um post de um cara. Aí o cara, para mim, é um sem noção. Ele falou, o que é poesia? Ele falou, poesia é merda. Então eu escrevi uma poesia. É um cara que não tem a menor noção, fora que ele atinge centenas de poetas com uma declaração dessa. Mas eu acho, viu, Roberto? Roberto, eu acho que esse tipo de gente, a gente nem deve perder tempo. Não, nem tem atenção, mas as pessoas, esse amigo meu ficou chateado, falou, porra. Mas não, assim, não vale a pena responder. Talvez o que essas pessoas querem, na verdade, é mesmo confronto, entendeu? É a resposta, é aparecer. Porque se escondem atrás de um teclado. Vamos discutir então pessoalmente? Vamos conversar? Nada, prefere ficar escondido atrás de um teclado, entendeu? Então são pessoas que querem um clique, querem uma curtida, então não merecem nem resposta, cara, além do desprezo. Com certeza. Tem aqui a Nilza, bem-vinda, a Célia, minha querida Célia, poeta é que nem pássaro, feliz voando. Com certeza, Célia. Manda um abraço aí para o Paulo, um beijo na Heloísa. Neuza Maria também faz parte da Academia Nacional de Literatura Brasileira. E a Célia está falando o seguinte: eu digo que a poesia é a ferramenta que eu uso para interagir com o mundo. Exatamente. Eu vou contar até para você uma história, não sei se você conhece, que eu já contei aqui, tem gente nova aqui que vai gostar de escutar, do Olavo Bilac. Olavo Bilac é um jornalista, um poeta, e ao lado do Machado de Assis e outros, ele fundou a ABL, lá no Rio. Então, um dia ele estava andando lá pela cidade e um amigo dele encontrou ele e falou: poeta, eu quero vender meu sítio, poeta, como é que eu faço?
você faz um anúncio para mim? Ele falou, faço, me leva até lá. Aí levou, voltou, fez um anúncio assim. Vende-se um sítio à beira de um riacho cristalino, com as flores, com o campo verdejante, as flores coloridas, os pássaros que gorjeiam, o sol iluminando a maravilha, etc, etc. E deu para o cara. 6 meses depois, ele encontrou o cara e falou, como é, meu amigo, você vendeu? Ele falou, depois você mostrou o sítio, eu não vendi mais. Depois você mostrou como o sítio era, eu nunca mais vendi. Ou seja, tem que ter um pouco de olho de poeta para a vida, olhar para a natureza. Eu falei aqui outro dia, o cara, tudo bem, tem que trabalhar, pega o ônibus, vai para o trabalho, aquela rotina cansativa. Poxa, tira um instantinho, quando estiver indo para o olha para o céu, olha para as coisas, fala, puxa vida, como o mundo é belo e graças a Deus eu estou aqui vivo e podendo ir trabalhar. Claro, claro. O ponto que tem muita melhoria é que, infelizmente, nesse país, os políticos não são dinastias políticas, eles são cartéis políticos. Eu falo cartel porque é só de bandido. Então você pega os cartéis aí, Calheiros, Collor, Sarney, Amazonino Mendes e outros tantos que tem. Garotinho. E esses caras não pegam Covid. Então. Aí você vai nisso aí e você vê que o que o país fatura de imposto por ano são 2 trilhões, a gente podia ter uma vida de rei aqui. Sim, sem dúvida. Tudo, infraestrutura em ordem, educação em ordem, segurança, tudo. E nós não temos. Por isso que eu estou cansado de classe política. Tanto faz ser de esquerda, de direita. Eu acho que aqui, Carlos, a gente precisa de pessoas que fazem. Nós vamos fundar um partido só de patriotas. Não tem tendência política nenhuma. Aqui é patriota. Você vai falar o que você faz pelo seu país aqui. Eu sou escritor, eu sou poeta, eu cuido de uma ONG, eu ajudo fazendo doação, arrecadando fralda. E vamos partir com gente que quer que o país vá para frente. O que você acha de uma ideia dessa? Rapaz, eu acho que o que a gente precisa também, população, classe baixa em geral, é parar um pouco de esperar pelos políticos, né? Como Cortella disse, a gente precisa ter esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Porque todo mundo fica, eu espero que isso aconteça, eu espero que alguém faça alguma coisa, mas você está fazendo alguma coisa também? Isso que precisa, entendeu? Mas a gente tem aquela velha mania de ficar esperando que alguém faça alguma coisa, ninguém faz nada, ninguém faz... Vou te contar uma história. Eu tenho um amigo, Pedro Cardoso, ele é bacharel em Direito, ele sempre foi um engajado nessa luta que ele intitulou de Cultura da Sujeira. Já escreveu até livros sobre isso. De um tempo para cá, ele se dedicou ao combate às bitucas de cigarros que são jogadas na rua. Ele descobriu que bituca de cigarro é reciclável. E detalhe, uma bituca de cigarro ela leva de 0 a 5 anos para se decompor no meio ambiente. Então ele sai em aglomerações, assim, em estações, cata bitucas de cigarro, joga numa garrafa PET e leva para reciclagem. Então ele pode ser uma formiga no palheiro. Mas o problema é que está faltando mais uma formiguinha, entendeu? Para fazer uma coisa ali, outra aqui, entendeu? Mas essas formiguinhas ia ser mais fácil. Sem dúvida. É através disso, repito, dessas pequenas atitudes que a gente pode mudar as coisas, né? Então, mas é que tá, olha aqui, ó o João. Todo mundo que tem olhos pode ver o mundo, mas somente os poetas enxergam que existe dentro da alma das pessoas. Realmente. Eu já, aqui tem muita gente que concorda comigo, eu falo que você pode se tornar um escritor, mas um poeta nunca. Ou você nasce com o dom de ser poeta, ou você nunca vai se tornar um poeta. Que por mais que você escreva, pode ser até bonito, só que ele não consegue transmitir a emoção, a sensação. O Mário Quintana falava assim: não são as pessoas que leem meus poemas, são meus poemas que leem a alma das pessoas. Verdade. E aí, tanto é que eu escrevo, por exemplo, e tem gente que lê e chora, tem gente que lê e fica feliz, tem gente que lê e sente saudade, etc. Então, esse tipo de sentimento
é importante quando se escreve uma poesia. Por isso que o João falou. Enxergar a alma das pessoas é muito importante. Sem dúvida. Hoje que só tem... Olha, não é só, mas tem muita gente safada. Sim, tem. Célia Oliveira. Sou prima do poeta Orlando Sampaio Silva. O grande Orlando, não só poeta paraense, ele é, como se diz, quem estuda, ele é antropólogo. É um cara nota 10. Nota 10. Ele, poeta tem sensibilidade na pele, ele pega uma palavra e transforma em vida. Então, é isso. Maria de Lourdes, bem-vinda. Agora vamos para mais uma poesia. E no final, eu vou fazer uma estrofe de improviso aqui. Legal. A poesia chama-se Flor. Flor da beleza interna, das cores vivas, do amor pungente. Tu és meu amor, minha vida, minha emoção. Por ti desvendo os mistérios do amor e senti e sinto o aroma da paixão. Te amo, querida. Então, mas eu acho bacana você poder, porque você preocupado com procurar formas de divulgar a cultura, de entrevistando pessoas, tal. Eu acho isso com bastante gente assim, que procura espalhar a cultura para gente que não tem condição de ter acesso. Claro. Porque eu não sei se concorda, mas às vezes eu acho que é tudo meio orquestrado, não deixar o povo ter muita educação, muita cultura, para eleger essas porcarias que estão aí. Isso aí é uma certeza, cara. Isso aí é uma certeza. Para que os políticos e os altos donos os donos do poder, por que eles querem um povo educado? Para quê? Para questionar eles? Para debater de frente? Não, imagina. Como é que eles vão manipular se eles tiverem um povo educado? Não, imagina. Isso não tem. Eu aqui, eu já falei numa live, até vou te falar a ideia que eu tive aqui, até eu já passei para uma amiga minha, candidata a vereadora. Lógico que uma andorinha sozinha não faz verão, ela tem que ter mais gente para vingar. Nós temos esse problema todo do adolescente e da criança infratora. Por quê? Porque o pai e a mãe moram na comunidade, precisam sair para trabalhar e deixam um filho, às vezes um vizinho e tal, e ele tem contato com as pessoas que não prestam, que aliciam. Então, a minha ideia é, aqui em São Paulo tem um céu, que a Marta Suplicy fez. Eu faria um céu ampliado. Eu colocaria alojamentos para dormir, refeição, esporte, cultura, aula, educação, médico, dentista, tal, tudo isso, biblioteca, tudo. E a criança ficaria lá de segunda a sexta. Sexta, o pai pega, passa o fim de semana, segunda devolve. Eu te garanto que em 10 anos você tem outra geração. Sem dúvida. Você vai ter 5% dos caras que são criminosos já. Tem defeito de caráter, mas 95% você vai ter pessoas formando em curso técnico ou faculdade que vão fazer um outro país. O que você acha? Você não acha uma boa ideia essa? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente precisa também ter um pouco mais de programas que motivem. Vamos lá, você vive numa comunidade. Você precisa criar programas culturais que aquelas pessoas que vivem ali tenham acesso mais fácil. Porque não adianta, cara, uma peça. Se a pessoa não tem uma base muito boa em termos de educação, ela não vai se movimentar e ir até um teatro, porque é caro, entendeu? É difícil. Então, primeiro, precisa ter algo ligado à cultura na comunidade onde ela vive. Isso precisa ser desenvolvido. Pega a Lei Rouanet. É um absurdo, porque assim, a Lei Rouanet financia só... vamos financiar Caetano Veloso. Nada contra, acho um gênio. Mas assim, você vai no show de Caetano Veloso, é R$400, R$300 o ingresso. Quem é que tem condições de pagar? Entendeu? E aí o bom artista que vive lá na comunidade, que vive na favela, ele não tem nenhum incentivo. Ou seja, as pessoas de comunidade poderiam começar a aderir à cultura, a um gosto cultural, à literatura, através dos seus próprios artistas, dos seus vizinhos ali.
Eu concordo com você. Eu acho que deviam haver incentivos. A minha mulher teve uma ideia uma vez, que é a seguinte: ela falou, pô, sabe o que eu acho que o governo devia fazer? Ele devia criar em bairros o centro do artista desconhecido. Então, era um local que teria um local para lançamento de livro, para vernissagem, para show de música, teria uma biblioteca, teria um tipo de um café para as pessoas que são desconhecidas poderem frequentar, exporem seu coisa sem ter custo nenhum. Sim, eu nem cito essa expressão o governo precisa criar. O Estado deveria incentivar e quem criaria seria os próprios artistas da própria comunidade, cara. Então, Se você é meu vizinho e você cria do lado algo que eu vou achar legal, eu mesmo vou te incentivar, eu mesmo vou fazer. Então, não precisa o governo criar, precisa ter incentivos. Porque quando diz governo criar, vai sempre passar aquela impressão que o político criou e ele vai usar aquilo ali como uma peça de campanha. É isso. Eu acho, por exemplo, como você vê numa época dessa eleitoral. Então chega o cara lá, não sei de que partido, porque quando eu for eleito, vou construir não sei o quê, vou melhorar a educação, vou fazer. É tudo balela. Imagina. Ninguém vai fazer nada, tanto faz se é PT, PSDB, PSOL, tanto faz, todos têm o mesmo objetivo. Tem outra coisa engraçada que eles falam em época de campanha. O cara é candidato. Digamos que você foi prefeito há 10 anos atrás e eu fui um secretário teu, alguma coisa. E agora eu estou candidato. Então eu pego alguma coisa que foi criada no teu governo e digo, eu criei tal coisa, que não sei o quê, volte em mim, entendeu? Quando você não fez, né? Exatamente. Então, mas aí que tá. E eu tenho reparado nessas campanhas, não tem um cara que fala sobre educação, segurança e saúde. Eles falam que vão fazer obra disso, obra daquilo, que vai isso, aquilo. Em compensação, aqui em São Paulo, você sabe que tem o Hospital Sorocabana, que o hospital está desativado. Pô, tem não sei quantos leitos. Pô, em vez de construir um novo, recupera aquele. Faz aquele ficar útil, vá atender uma população. Mas não fazem, não, porque assim, quando eles vão construir outro, tem uma empresa que tem tem sempre essa um faturamento um pouco acima do orçamento, né? Então, e aí acontece essa palhaçada, que nem eu vi nesse caso da pandemia aqui, que o governador de São Paulo pagou em cada respirador 180 mil para a China. Adiantou metade do dinheiro, nem sei se chegaram os respiradores. Em compensação, o governador de Minas veio em São Paulo e comprou o mesmo respirador por 60 mil. Onde vai a diferença? Mistérios! Como diz aquela música de Zé Ramalho, Mistérios da Meia-Noite. Aliás, Zé Ramalho é um dos caras que eu gosto muito de escutar. Sim, paraibano. Paraibano. Olha lá, o João Bosco. Lei Rouanet só chegou para os artistas milionários, muitos bandidos. Você vê uma coisa, tem um cara que eu gosto muito, o Chico Buarque de Holanda. O Chico Buarque e a família dele pegaram da Lei Rouanet 8 milhões. Ele está morando em Paris, meu. Pois é. Precisa falar mais nada, né? Não, pô. Sabe? É isso que eu falo, é o que você disse. Você vai num show de um cara desse, você não tem condição de ir, 300, 400 pau, que você falou. Em compensação, o cara que é super talentoso, quer publicar um livro, não tem condição, o governo devia falar, olha, você tem uma verba, sabe, de R$1.500 para você publicar o livro, produzir o livro. Está aqui, você apresenta o que você já fez, um currículo, você é escritor, e, retira a verba lá, vai fazer seu livrinho. Imagina. Isso ia ser uma maravilha. Eu fiz durante essa pandemia, comecei dia 28 de março, até hoje, eu fiz 208 entrevistas via Instagram, através de lá. Que beleza, hein? 208. Cheguei eu lá,
e requisite, ou então manda um e-mail lá, eu estou precisando comprar um suporte para o meu celular que custa 20 cruzeiros para ver se alguém vai me ajudar. E eu fiz isso tudo de graça, entendeu? Uma coisa que eu vou te falar, você quer ver uma coisa? Eu escrevo não só poesia, eu escrevo romances policiais e de terror. Então eu tenho um livro chamado O Ceifador de Almas. Não é um livro de sangue, é um livro que tem 2, 3 crimes, mas é um livro que é um suspense psicológico, é bem legal o livro. Aí esse amigo meu lá do Rio, que tem uma produtora, ele pegou, o ano retrasado, ele pegou o livro, eu mandei para ele, não só esse outro, e fez o roteiro desse livro. Pô, roteiro é uma coisa complicada de fazer. Ele fez o roteiro, eu li o roteiro e falei, estou lendo meu livro, você vê como ficou bom o roteiro. Aí nós entramos na Ancine o ano passado, estamos esperando aprovar. Toda hora pedem um documento. Quer dizer, se fosse o que nem eu vi, o cara que fez Tropa de Elite, ele vai lá e ele consegue. Rapidinho. Agora, eu e esse amigo meu, nós não conseguimos. Não é que eles vão dar o dinheiro para a gente, eles vão dar a condição de a gente captar o dinheiro. Claro, Ué, o que adianta isso? Eu tenho peça de teatro escrita. Eu entrei agora, estou tentando o PROAC, ver se eu consigo a verba para ficar 1 mês e meio no ar, né? Não sei, vamos esperar. Mas é tudo dificultado para quem quer trabalhar honestamente com a cultura e tal. Se tivesse ao contrário, eles iam facilitar as pessoas que querem trabalhar com a cultura, não é? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E esse auxílio emergencial aí que tem nego aplicando e roubando, hein? O brasileiro não presta, depois não fala de corrupção. Aplicando, roubando de gente que precisa. Eu conheço as pessoas que receberam auxílio emergencial e dizem que agora só toma uma cerveja de nome alemã, que eu não vou falar o nome aqui para não fazer marketing, entendeu? Meu Deus do céu. Olha, vou falar uma coisa para você. Tem isso. Não, o pior é que você vê gente que pediu auxílio emergencial para comprar coisa de grife. Gente que é rica. Porra, e os caras que aplicam golpe em pessoas que precisam. Meu, o cara não tem coração. O cara vê uma família que. Se o cara vai lá, aplica um golpe, então você pega, a pessoa pega o dinheiro para ele. Está lotado de gente que fez isso aí. Muito, todo lugar. Viu? Meu, eu não me conformo, viu? Eu acho que o brasileiro tem que fazer uma mudança interna antes de reclamar das coisas. Uma mudança tipo. Temos que ter esperança, viu, Roberto? Temos que ter esperança. Oi? Temos que ter esperança. Tem brasileiro profissão. Teve uma peça de quando eu era moço, chamava Brasileiro Profissão Esperança. Uma peça de teatro. É isso. O presidente tem que ter esperança. Aí você pega um caso que eu vou te falar que aconteceu com o meu enteado. Meu enteado, minha primeira esposa morreu de leucemia. Foi uma bem nova. Aí ela já tinha um filho de um outro relacionamento e eu criei. Quando ele tinha 17 anos, para 18, o avô dele, que criava gado, estava morando lá no Maranhão, chamou ele para ir lá. E ele foi. Primeira vez passar férias, uma vez lá que ele passar férias. Aí, na volta, ele entrou no avião, e estava lá sentado, de repente entrou um cara do aeroporto no avião e falou: olha, o senhor aí pode desocupar, que tem um membro da família Sarney que precisa viajar, e o senhor pega. Você acredita nisso? Eu acredito. Assim. É bem coisa de coronel, né? Sim, sem dúvidas. Ridículo. E aí, nessa questão toda, sobra uma pessoa como você, como eu, como outros que eu conheço, que estão brigando aí, dando, às vezes, murro em ponta de faca para conseguir divulgar as coisas, fazer com que as pessoas se interessem mais por coisas culturais. Mas a gente não pode desistir, não, viu, Roberto? A gente tem que batalhar, a gente tem que desistir. A gente não pode deixar que a mediocridade tome conta da gente. Inclusive, falar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é incentivar
e descobrir pessoas que gostam de escrever. Eu fiz com várias pessoas que estão participando de antologia, publicando livro. Eu fico super feliz de ter puxado mais gente para o meio cultural, entendeu? A pessoa que achava que não ia dar nada, mandou uma coisa, eu falei, é bonito, tal, entra numa antologia aqui, ali, aquele, bom, está fazendo um livro. Poxa, que maravilha. É muito bacana esse negócio. Eu me sinto realizado. O Mário Quintana, que é um cara que eu sempre admirei muito, ele falava que o verdadeiro artista é aquele que incentiva os outros. Sim, sem dúvida. Os outros. Esse que é o verdadeiro. Porque você vê, fora, você ainda tem 43, eu tenho 63. Eu tenho uma trajetória da minha vida, eu aprendi muitas coisas, eu vivi muitas coisas diferentes. Então, além da bagagem literária e tal, eu acho que eu tenho muita coisa para ajudar as pessoas, e eu gosto disso. Sim, eu acho que todos nós podemos ajudar as pessoas. Você tem um pouco mais que eu, até porque você passou um período difícil da sua vida, o início de juventude é difícil. E depois... Eu sou de um tempo que no pôr do sol tinha que estar dentro de casa, senão o couro comia, viu? Olha, eu vou te falar, viu? Nossa, mas você tem um tipo de experiência que eu não tive, por exemplo. Eu já passei muita dificuldade, mas eu não tive uma experiência que nem a sua. É uma coisa que eu vou aprender com você, experiência da sua vida. Mas o bom da vida é isso, a gente vai aprendendo com a experiência do outro, né? Então, tem muita gente aqui que está aprendendo com a nossa experiência, que está escutando e está absorvendo coisas boas. É isso que vale a pena na vida. Sem dúvidas. Eu sou do seguinte, Carlos, tudo na minha vida eu compartilho. Por exemplo, eu fui convidado para uma antologia dos 100 anos do Forte de Copacabana. É a única, não vai ter mais nenhuma dela. O que eu fiz? Eu convidei o Jamil, eu convidei o Edivaldo, eu convidei outros poetas que eram próximos meus na época. E eles entraram na antologia, ficaram super felizes. Eu sou indicado para um prêmio, alguma coisa, eu indico a pessoa. Eu não quero glória só para mim. Eu acho que nesse mundo nós vamos compartilhar as coisas. Compartilhar coisas que vão engrandecer o viver da gente e das outras pessoas. Você não acha? Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, quando a gente tem um conhecimento, seja lá em que for, e a gente não compartilha isso, é um certo de egocentrismo assim, bobo, que não leva a nada. A gente tem que compartilhar as coisas. A gente tem, e ao compartilhar essas coisas, a gente também acaba aprendendo. Então, eu sempre fui assim, sempre, a vida inteira. Edivan, boa tarde. Cléia, tem coisas que o universo conspira a favor, mas tem que correr atrás, senão não tem conspiração a favor. Mauricéia, boa tarde. Tem bastante gente aqui que está acompanhando aqui. Maria de Lourdes Rodrigues, Evaldo de Lourdes, Célia Oliveira, um abraço lá para o meu grande amigo Orlando. E eu, então, o que eu posso falar? Primeiro, eu estou adorando o nosso bate-papo, acho que é um bate-papo que engrandeceu, você falou um pouco do que você faz, foi um pouco, acho que a gente tem um caminho bom. Depois quero te convidar para você comparecer numa cerimônia da CLASP, quando tiver, para poder te homenagear com diploma. Opa, que honra! Diploma de mérito profissional. Poxa, tá? Que honra! E isso aí vai ser assim que a próxima cerimônia, o ano que vem, porque nós fazemos só cerimônia na Assembleia Legislativa. Então, tá tudo fechado. Talvez esse ano eles abram, mas para eventos que já estavam programados. Não pode nem mexer no evento. Então, aí eu vou dar posse para 4 pessoas só. Agora, o ano que vem, assim que tiver, ou eu ou o Jamil vou manter contato para você. Obrigado. Depois também, mais para frente, entrar na CLASP. Lá eu tenho as ciências da comunicação lá, e você cairia bem lá. Poxa, trabalho, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Sinto-me honrado. Então, tá bom. E te falar que é um prazer aqui estar falando com você, todo esse conhecimento aí. Falou lá da cidade lá, Paiaiá. Você sabe que uma vez eu mandei uma mensagem para o Boechat
e ele não conseguiu pronunciar. E no outro dia eu liguei para ele e ele falou: rapaz, eu ensaiei para falar paiaiá e eu não consegui. Olha aqui, ó, a Nilza. É uma das que eu incentivei. Eu retornei a escrever com o incentivo do Roberto. Era conciliadora na Justiça Federal acomodada. Muito legal. Muito Agora bom. eu vou falar uma estrofezinha só de despedida. Claro. Bem de improviso. A brisa marinha que balança teus cabelos reflete no teu olhar o brilho das estrelas e aquece meu coração com toda a força da tua paixão. Sensacional, sensacional. Eu adoro, uma coisa que eu te falei, eu adoro sentar num boteco, tomar uma cerveja e escrever naqueles guardanapos, aquele negócio, ou falar de improviso. Eu adoro isso. Pô, isso é sensacional. Isso é o verdadeiro romantismo, né? É o lazer total. Eu, por aqui na minha casa, eu tenho uma sala aqui que tem minhas coisas de disco, CD. Então, eu, quando termino trabalhar, às vezes, eu vou para lá, pego meu uísque e tal, boto lá um Tom Jobim e fico declamando no celular, de improviso. Que legal. Eu adoro, adoro. Muito adoro. bom, muito bom. Então é isso aí. Então, nossa live chegou ao final. Infelizmente, eu espero que você volte uma próxima vez. E se quiser despedir do pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer enorme te conhecer. Agradecer também aqui o grande Jamil pela indicação, pela ponte aí, sinto-me honrado. Mandar um abraço também aqui para minha esposa, Gleice Fonseca, meu filho Murilo. Sigam lá o meu Instagram, @cspaiaiá. No site do programa tem todas as minhas entrevistas, que é paiaianaconectados.com.br. O da rádio é radioconectados.com.br. E também o YouTube, Paiaiana Conectado. Um grande abraço, muito obrigado. Escritor Darlan Zurk, que é um parceiro também, Sérgio Martins, Assis Ângelo, e o Bill Richberg, que é um jornalista americano que mora em Paris, que também me ajuda muito também, viu? Então, obrigado, viu, Roberto? Obrigado. De nada. Grande abraço, viu? Eu vou te avisar, depois eu vou te mandar o link para você. Por favor. Jogar, tá? Por favor. Fica aí no ar ainda, quando eu sair, continua aí plugado, para a gente conversar um minuto. Ok, então, obrigado. Quero desejar uma boa tarde. Uma boa tarde para todos vocês que prestigiaram aqui a live. Já falei e falo todas as minhas lives que vocês são a razão do meu incentivo para continuar a carreira cada vez mais. Eu amo todos vocês. Até terça-feira. E na terça-feira nós vamos ter aqui uma pessoa muito especial, uma jornalista, a Cláudia Cataldi, que fez, o ano passado, ela fez o Réveillon do Rio de Janeiro, e ela tem um programa na Band, que hoje tive o prazer de ser entrevistado por ela, e ela vai ser uma pessoa que vai contribuir muito com vocês, tá bom? Um beijo para todos. Beijo a todos, um abraço.